tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. É tão bom podermos estar aqui nesta manhã a louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Sejamos gratos. Agradecemos ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. E agradecemos a Deus pela vida de cada uma das pessoas que está aqui. Então vamos louvar. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus juntos esta manhã. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Apenas agradece. Agradece. Lembra-te de algo que nesta semana Deus fez. Talvez um livramento.
Talvez uma palavra que alguém disse ao teu coração que fez toda a diferença. Talvez a lembrança pura e dura de que Jesus é o Senhor, o Salvador da nossa vida. E que a presença do Espírito Santo é real. Agradece pelas vitórias da família. Agradece pelas vitórias no trabalho. Agradece também pelas derrotas que aconteceram. Talvez algo que veio que não era bom. Agradece também porque Deus conhece, Deus sabe a história. Agradece pelo emprego que Deus abriu a porta, pelo negócio que o Senhor abriu. Agradece. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. E é pela fé que nós agradecemos e fazemos tudo isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom podermos agradecer. Que bom podermos estar aqui em família. E quando olhamos ao nosso lado, olha para um lado aí, olha para o outro, nós não estamos sozinhos aqui. Então cumprimenta quem está aí perto, diz assim: Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Amém. Amém. É bom estarmos juntos nessa manhã. É bom estarmos juntos nessa manhã para louvar e para bendizer o nome do Senhor. Amém? Temos um motivo ainda mais de gratidão. Eu queria chamar aqui à frente os nossos irmãos que vão no próximo sábado ser batizados. Então todos os nossos irmãos, venham aqui à frente, por favor. Que alegria, né? Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Isso. Tá, falta um. Ah, foi pegar água. Tá a servir já, gente. Já tá a servir. Gente, esses irmãos e irmãs, vem cá, Rafael, vem cá. Tá faltando a Sofia também. Será que ela teve que sair? Porque ela tem competições. Eu acho que por isso ela teve que sair. Mas pronto, tá faltando mais umazinha aqui. A nossa Sofia. Gente, no próximo sábado nós vamos ter um momento que para mim, eu não sei se para você, mas para mim é um momento de maior alegria de uma igreja. É quando nós temos celebração de batismos. E esses irmãos e irmãs vão testemunhar publicamente a sua fé em Cristo. Então, como família, eu quero convidar toda a gente a que nós estejamos lá nesse dia. Vai ser aqui na Praia da Mâmua. Quem não sabe onde fica, nós temos o linkzinho do, como é que é o nome? Do Google Maps, né? Temos lá a localização do Google Maps. Vamos partilhar isso no grupo da igreja, vamos mandar isso para amigos e você pode convidar outras pessoas a estar. Próximo sábado, às 9 horas lá. Algumas pessoas falaram, mas está com previsão de alguma chuva. Gente, já aconteceu o ano da gente chegar debaixo de chuva e chegou na hora, 9 horas, parou a chuva, abriu um sol e nós fizemos a celebração. Então vai ter celebração de batismo, com chuva ou com sol.
Eles estão doidos para entrar na água fria. Mas eles entram e saem, eu fico. Mas nós vamos ter toda a gente, vamos ter um momento ali de muita comunhão. E depois, durante todo o dia, vamos ficar ali em convívio, em comunhão. Então leva aí um pouquinho, alguma coisa para partilhar, comida, bebida, para a gente estar junto lá e fazer um grande piquenique ao longo do dia. Amém? Vou perguntar para eles aqui o que eles acham, para eles descreverem a união hipostática de Cristo. Não, tá bom. Explicar a diferença entre transubstanciação e consubstanciação. Antigamente nós tínhamos esse momento da profissão de fé, né, que era perante toda a igreja assim, e era complicado, né, às vezes, responder algumas coisas, era sim ou não, aquela coisa. Mas quem conhece pelo menos uma pessoa que está aqui à frente, levanta a mão assim, que conhecer mais também, mas pronto. Então quem conhece a vida deles, e sabe o que Jesus tem feito na vida deles, e eles reconhecem a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e esse é o pressuposto para serem batizados. Então nesse momento nós vamos orar. Eu queria que toda a igreja pudesse erguer a sua mão assim, um sinal de bênção, de pedido de bênção de Deus, e nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos e nossas irmãs. Ó Pai, aqui à frente, Pai, nós estamos com o coração a transbordar de alegria, porque o Senhor tem resgatado, abençoado e salvado vidas. Obrigado porque o Senhor salvou a minha vida e a vida de cada um que está aqui hoje. Obrigado a Deus porque nós cremos que somente em Jesus o Cristo há salvação, e por isso Ele é o nosso Senhor e Salvador. Pai, que no próximo sábado seja uma grande festa, uma celebração, que nós possamos nos unir na festa que haverá no céu, e todos juntos a celebrarmos um dia de muitas bênçãos e alegrias. Que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção. Certamente, ó Deus, os nossos irmãos e irmãs vão enfrentar lutas e problemas, coisas que vão trazer dúvidas aos seus corações, mas o Teu Santo Espírito já habita neles. E que, ó Pai, o Espírito de Deus possa testificar com os seus espíritos que eles são filhos de Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Podem voltar. Amém. Vamos continuar a celebrar o nome de Jesus. E vamos aproveitar nesse momento para a dedicação também dos nossos dízimos e ofertas. E vamos lembrar, meus irmãos, que todo recurso que é levantado no café é para missões, é o café missionário. Em alguns domingos nós também temos alguns irmãos, com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, casais, que também ajudam, e uma parte desse recurso é aplicada nos ministérios. Mas nessa semana, Dinei, qual é o valor aproximado que nós vamos enviar? 550, mais ou menos 550 euros, vamos enviar para o casal de missionários que ajudamos no sustento lá na Venezuela, e todo esse recurso veio do café. Amém. Então, quando você toma um café missionário ali, não é só um café. Você pensa que você está tomando um café e abençoando uma vida. Por isso que assim, a pessoa fala assim, quanto custa o café? Gente, o café não tem preço. Quem não pode pagar o café, pode tomar o café, não precisa pagar. Mas se eu posso pagar até 10, 20 euros um café, porque eu estou a ofertar para missões. Então nesse momento agora nós vamos ter dízimos e ofertas. O que é isso? É compromisso. É compromisso com Deus, é alegria em poder participar da obra do Senhor e saber que os recursos que são levantados são investidos na obra de Deus. Então nesse momento vamos louvar ao Senhor, e enquanto louvamos, dediquemos a Ele os nossos dízimos e ofertas com alegria. Louvemos.
digno de receber honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Obrigado, Pai, porque nos dás esta oportunidade de, com as nossas vozes, com os nossos corações, poder louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui juntos, louvando e engrandecendo o Teu nome. Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai, mas Tu nos escolheste para que fôssemos motivo de adoração a Ti, ó Pai. Tu és o nosso motivo de adoração, Pai, que nós possamos para sempre louvar e engrandecer o Teu nome, adorando-Te, ó Pai. Sabemos que vamos fazer para toda a eternidade e vai ser tão bom, mas enquanto aqui estamos, Senhor, enquanto Tu não vens para nos buscar, ó Pai, que nós não nos possamos esquecer que são estes momentos, ó Pai, que nós podemos dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque és o único digno de louvor e adoração. E, Senhor, agradecemos-te esta imensa graça que nos conquistou e com ela nos alcançaste. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, sua misericórdia se fez em amor, e ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça Em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre preso estava e me libertou, minha vergonha com sangue pagou, se fez meu amigo trazendo perdão, e ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz, trevas vieram, mas não era o fim. No terceiro dia ele ressuscitou, e ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim,
remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha livre sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida muda. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Amém. E o povo do Senhor diz: amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Por Ele somos livres. Vou chamar aqui à frente as crianças. Um momento tão bonito em que quem preparou a lição durante a semana para poder ensinar estas crianças mais sobre a palavra do nosso Deus. A Tarsila, a Manu, a Flávia, a Priscila, o Hugo. Como podemos ver estas crianças a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por esse culto e obrigado especialmente, Senhor, por essas crianças, Deus. Te pedimos que o Senhor possa falar ao coração dela agora ali na salinha, Senhor, que vão ouvir Sua palavra, Senhor, num modo adequado, Senhor, a cabecinha delas, Senhor, que o Senhor possa, desde já, Deus, preparar o coração, Pai, que elas cresçam como servas Tuas, Senhor, Te buscando, com sede de Ti, Pai, que sejam luz e sal, Senhor, nessa geração, Senhor, sejam líderes, sejam, Senhor, pessoas, Senhor, que influenciam, Senhor, seus colegas, Senhor, que elas possam ser mesmo canais, Pai, de bênção, Senhor, flechas, Senhor, enviadas, Senhor, com a Sua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém.
Temos ali uma igreja quase já maior do que a que fica para cá, viu? Que bênção, que bom. Feliz também em receber hoje também, rever aqui esse casal querido, irmã Elsa e irmão Manel. Muito bom, viu? Vocês são muito queridos e muito bem-vindos também, né? Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. E todos, obviamente, estamos aqui para servir e honrar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. Na sexta-feira também tivemos um encontro com os homens, foi um encontro muito bom e momento, amém, né? Foi muito bom, gente, que bom, tempo de comunhão, tempo de partilha, tempo de trocar o coração, né? Assim, saber que nós, homens, precisamos de homens, irmãos, para que nos ajudem na caminhada, né? E é tão bom a gente poder ter, a gente entende que o ferro afia o ferro, é o que a Bíblia diz, não é? E só muitas vezes quem vai poder ministrar o coração de um homem é outro homem. E a gente precisa de homens de Deus, né, que façam diferença na nossa vida. Então, e o último encontro, que vai ser em novembro, fazemos 3 encontros por ano, gente, dos homens, 3. É pouquíssimo, né? Então aproveita quando tem, porque é bom demais. Então o último encontro vai ser em novembro e vai ser na casa do Daniel ali, ó, e já ofereceu ali, vai ser pela manhã, um sábado de manhã e no final aquele churrasco. Então, porque homem quando se junta, né, não é só coisa, não, tem churrasco também, gente. Vamos abrir a palavra? Vamos abrir aí a Bíblia em Efésios, capítulo 2, e vamos ler os versículos de 1 a 10. Na semana próxima passada, não é? O João, esse púlpito aqui só tem João, já viu? Quando é um João é outro, né? Mas foi uma bênção de Deus e o João trouxe para nós já uma primeira palavra sobre este tema, a graça alcançou-nos. E a gente ouviu, baseado em Atos 26, que a graça, ela é concedida, ela não pode ser conquistada. Nós vimos que a graça restaura e dá-nos uma nova identidade. A nossa identidade agora é que somos filhos de Deus. A graça capacita e permite-nos viver aquilo para o que Deus nos chamou. Então nós aprendemos isso na semana passada, ok? Vamos continuar agora neste tema, baseado em Efésios capítulo 1, 2, de 1 a 10. Então vamos ler o texto bíblico, vai ser também aqui exposto, mas devem abrir também as suas Bíblias. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Até aqui. Pai, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Obrigado, meu Deus, porque esse texto da Tua palavra já ministrou ao nosso coração. E pedimos que durante alguns minutos possamos ouvir a Tua voz e sermos tocados para que haja mudança, transformação
do nosso viver. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há alguns textos da Bíblia que eu sei que são mais complexos, mais difíceis, e que nós falamos assim: esse texto precisa de muita explicação. Precisamos entender, reler. E nós lemos, não entendemos, e temos que ler novamente, buscar um outro texto, um comentário bíblico, alguém que saiba mais um pouco para explicar para a gente. Mas quando nós lemos esse texto de Efésios, a minha pergunta é: não é tão claro? Não é tão simples? Não é tão direto? Não houve nenhuma dúvida no texto. Ele está dizendo: pela graça sois salvos, não pelas obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, esse texto era agora nós orarmos e irmos embora. E quem tem filho esperava um pouco para acabar o culto das crianças. Porque, gente, a palavra está dita, a palavra já está posta. Então nós vimos que a graça, ela é concedida, a graça restaura e a graça capacita. Já aprendemos isso. Agora, quando nós vamos perceber que a cultura, especialmente a nossa cultura, seja ela portuguesa ou latino-americana, que também tem uma influência muito grande nessa cultura, há uma coisa que marca a nossa cultura, que é a retribuição. Nós temos algo que é muito complicado, que é difícil, porque parece que a graça nos ofende. Ontem, eu acho que foi ontem, eu enviei um link que quem pôde, algumas pessoas, né, nem todos, mas enviei no grupo dos PGs e tudo mais. Quem viu, viu, quem não viu, era só ontem que saiu do ar, né? E foi uma palavra muito boa de um pastor muito querido lá do Brasil. Ele num congresso lá do Haggai, lá em São Paulo, e ele falava sobre a diferença entre desculpa e sobre perdão. Isso marcou muito aquela fala. E hoje lá na nossa turma lá de preparo aí do batismo, falei sobre isso, vou falar de novo aqui. Ele diz o seguinte, que desculpa é quando eu desculpo, eu tiro a culpa de alguém. Ele dá um exemplo. Todos nós podemos desculpar qualquer pessoa. Como assim? Imagina que eu agendei um café com o Davi e eu não apareci no café. E o Davi ficou a me esperar lá das 10 a meio-dia e saiu dali muito chateado, porque ele deixou de trabalhar para estar lá comigo e eu não dei satisfação. Ele telefonou, eu não atendia, enviou mensagem, eu não enviei, e ele ficou muito chateado comigo. No dia seguinte, encontro com ele e digo: olha, peço desculpa, mas a minha esposa passou mal, tive que levar ela para o hospital, o telemóvel estava sem bateria e eu não pude ver. Agora que eu estou conseguindo te dar essa palavra, peço desculpas. Eu peço que tire a minha culpa. E o Davi: claro, numa situação dessa, tranquilo, tiro a sua culpa. Então eu justifico e há uma desculpa. A diferença do perdão é que não há nada que possamos fazer em troca. Por exemplo, alguém rouba um patrimônio teu e esse patrimônio desaparece, gastou tudo. Não tem como te pagar de volta. Não há como desculpar. Só há como perdoar. Alguém vem e mata, tira a vida de alguém da tua família. Não tem como trazer de volta. Ou eu perdoo, mas não posso desculpar. Percebe a diferença da desculpa para o perdão? A desculpa é humana. O perdão não. O perdão não é humano. Perdoar não é humano, não é natural nosso. Tanto é que quando alguém diz: olha, perdoa a dívida de... Não vou perdoar. Não vou perdoar. A graça de Deus é um favor, como aqueles que vieram ao estudo bíblico aqui, com certeza hoje o Diego, nosso novo professor, cadê o nosso novo professor ali, bênção, né? Quando o Diego ministrou, com certeza ele falou sobre graça é um favor imerecido, nós não merecemos, e a graça não é natural. A graça ofende a nossa cabeça, porque nós temos muito forte dentro de nós, seres humanos, e na nossa cultura particularmente, uma cena de retribuição, toma lá, dá cá. Nós temos uma coisa que é: se
o meu filho ficar bem, se eu conseguir um emprego, se eu resolver esse problema, então eu farei uma promessa, então eu farei uma caminhada para expurgar a minha coisa, então eu serei uma pessoa melhor, então eu vou até a igreja todo domingo, então. Nós temos uma cena que é se e então. Se Deus fizer, então eu farei. Há uma condicionante. Se você fizer isso, eu faço aquilo. É uma troca. No Brasil há um termo que em Portugal não é usual, que é barganha. Barganhar é negociar. É negociar. Então, se me deres isso, eu dou aquilo. E é engraçado porque nós trazemos isso para a vida espiritual. Isso está tão gravado na nossa cabeça que nós não nos apercebemos, mas trazemos essa lógica para o relacionamento com Deus e pensamos assim: ora, se Deus fizer isso por mim, eu tenho que o recompensar. Se Deus fizer alguma coisa por mim, então eu vou fazer. E a pergunta é: o que nós temos para oferecer para Deus? Como nós podemos pagar alguma coisa para Deus? Tem alguma coisa que nós tenhamos que Deus precise? Não, porque Ele é, Ele basta, Ele se basta. Não há nada que possamos fazer. Por isso que a graça é alguma coisa que nós não compreendemos. Nós aceitamos de coração, porque o Senhor, Ele vem até nós. A verdade é que nunca faremos nada que seja suficiente para Deus. Nunca oraremos o suficiente, nunca leremos a palavra suficientemente, nós nunca seremos bons o suficiente para que Deus possa, então, porque eu fiz aí Deus vai me salvar. Não há. A Bíblia diz que a nossa essência naturalmente ela é má, ela é perversa. Nós nunca seremos perfeitos aos olhos do Pai, mas a mensagem que a Bíblia traz, que é ofensiva à mente humana, é isso: Ele pagou o preço que era impagável por nós. Nós não conseguiríamos pagar, e Ele paga essa dívida. O salário do pecado, ele é a morte, essa é a consequência, mas Jesus ele vem e morre no nosso lugar, e diz assim: a morte que era tua, e nós merecemos a morte porque somos pecadores, esse é o nosso merecimento, ele vem e morre no nosso lugar, e troca de lugar conosco, e morre, assim como lá quando Abraão foi sacrificar Isaque, aparece o cordeiro ali, e então o cordeiro substitui Isaque na morte, o cordeiro morre, Isaque vive. Jesus é o cordeiro de Deus, ele é que tira, ele substitui, e ele morre. Só que em sendo Deus, Ele vence a morte, Ele ressuscita, Ele vivo está, aleluia. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós anunciamos essa palavra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, a graça é tão complexa, porque nós somos orgulhosos. Tem gente que precisa de ajuda, mas não aceita ajuda. Conhece gente assim? Talvez nós sejamos assim. Talvez tu mesmo sejas assim. Somos tão orgulhosos que não aceitamos ajuda. A pessoa que está ali numa situação difícil, não só fisicamente, pode ser financeiramente, pode ser de saúde, pode ser moralmente, pode ser de família, pode ser relacionamentos, enfim, mas ela não aceita porque ela é orgulhosa. Teve um dia que eu estava num autocarro aqui e entrou um senhor já mais idoso, e quando o autocarro fez ali uma curva e tal, eu fui e apoiei porque ele ia cair. Quando eu apoiei ele, não precisa de ajuda. E eu, tudo bem, mas eu já tinha ajudado, senão ele ia cair. Ele prefere cair do que ser ajudado. Já viu quando alguém vai subir uma escada e você vai ajudar a pessoa? Não preciso de ajuda. Gente, nosso orgulho é algo que é tão complexo. A graça, ela vem para humilhar o nosso orgulho.
Muitas vezes nós não aceitamos a graça de Deus porque ela humilha o nosso orgulho. Nós temos que tirar o orgulho e pôr para fora e aceitar a graça que vem de Deus, porque nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos. Me lembro de uma vez nós fizemos um grupo de ciclistas de Jesus. Olha só, lá no Espírito Santo, Dinei, lá em Cachoeiro de Itapemirim. E aí pedalávamos coisa de 25, 30 quilômetros para ir, 35 quilômetros para voltar. Porque parece que a volta é sempre maior do que a ida, né? E tal. Então, 30 para ir, 35 para voltar. E aí, estávamos ali e tal, na volta, lá na cidade, a cidade que eu vivia lá, era assim, era tipo um buraco, né? E aí você subia, descia, íamos lá numa região mais bonita, perto da praia, depois voltávamos e subia, para depois descer e chegar em casa. Fomos. Na volta, meu irmão, sabe aquela coisa que quando você está ali, vai queimar, mas queimou mesmo. A perna, a coxa, gente, eu ia pedalar, não ia. E estava com aquela bicicleta que tinha 20 e tantas velocidades, ajustes, toda XPTO e tal. E quem diz que eu conseguia já, não conseguia. Eu quase que caí ali. Veio um outro irmão que estava conosco, um pouco mais jovem e, obviamente, com uma perna melhor do que a minha. E ele pedalando, segurou assim, foi pedalando e me levando, e eu assim. A bicicleta não está boa. Eu fui humilhado, mas ele me levou. Eu sozinho não conseguiria. Sabe que nós muitas vezes com Deus fazemos a mesma coisa. Deus vem até nós e quer nos levar, mas nós falamos, não preciso. Eu resolvo. Nós não resolvemos. Nós não damos conta da vida. Há momentos na vida em que a vida nos engole, a vida ela destroça, dilacera, e nós não sabemos como reagir. Por isso que necessitamos de Deus, precisamos da graça de Deus. Charles Spurgeon, ele escreveu, ele foi um grande pregador do século XIX, gente, estou falando século XIX. E ele vai falar o seguinte: a graça é o favor gratuito de Deus concedido a pessoas que nada merecem, além do juízo. E a outra coisa que ele diz num outro texto é: a graça não encontra homens dignos, ela torna-os dignos. Então, se nós esperamos ser muito bonzinhos e dignos para então recebermos de Deus a bênção, nunca vamos conseguir, porque nós não vamos conseguir, porque não somos dignos. Quando celebramos a ceia do Senhor, por exemplo, sempre falamos isso, né? Ninguém é digno de celebrar a ceia do Senhor, ninguém é digno de se assentar à mesa com o Cordeiro. Nós não somos dignos, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que convida-nos para sentarmos à mesa com Ele. A dignidade vem dele. Nós passamos a ter dignidade por causa de Cristo. Cristo é a razão de tudo. A graça alcançou-nos quando não tínhamos nada. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Não tínhamos nada, não tínhamos méritos, não tínhamos créditos espirituais, não tínhamos sequer vida. E ele nos alcançou. Então, todo o esforço humano de conseguir chegar até Deus, o nome disso é Babel. Por que isso? Lê lá em Gênesis capítulo 11. Vamos fazer uma torre tão alta que toque os céus, e se vier outro dilúvio, nós nos salvaremos. E isso deu uma confusão chamada Babel. Em Gênesis 12, Deus vem até Abrão e diz: farei de ti uma grande nação, e através da tua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Graça, Deus vem até nós. Todo esforço humano de chegar até Deus é chamado de religião, religiosidade. Há pessoas que vivem dentro da igreja que são religiosas, mas não entenderam ainda, não perceberam que é a graça de Deus. É tudo pela graça. Então quer dizer que nós não precisamos fazer mais nada. Se não quiser fazer, não. Nós fazemos por amor, fazemos por serviço. Nós servimos por amor, não por obrigação. Não temos que ter medo de Deus. Deus é o nosso Pai.
É o nosso Pai Celestial. Eu sei que nem todos tiveram uma boa experiência com o Pai. E quando nós falamos que Deus é Pai, algumas pessoas que tiveram algum trauma, algum abuso, quando eram crianças ou adolescentes, etc., vão ter uma repulsa com isso. Mas pensa que Deus é o Pai perfeito, é o Pai que cuida, que protege, que provê. É o Pai que está na sua plenitude. Isso é um Pai. E Deus é aquele que vem até nós e cuida de nós. Então assim, vamos só meditar alguns pontos aqui, continuando, né? O que é essa graça? A graça alcançou-nos quando estávamos sem esperança. Olha só o que diz o texto. Podemos ler todos juntos esse versículo? Versículo 1. Ele vos deu... Não, de novo, vamos lá. 1, 2, 3. E Ele vos deu... Olha que palavra que Paulo vai escolher. Ele não diz assim, vocês estavam feridos, vocês estavam enfermos, doentes, vocês estavam confusos. Ele diz o quê? Vocês estavam mortos. Essa palavra é uma palavra dura, porque a gente fala assim, para tudo há jeito na vida, menos para a morte. Só que até para a morte há jeito com Jesus, porque Ele venceu a morte. O último inimigo, o pior dos inimigos, Ele venceu a morte. O homem moderno, ele gosta de acreditar que ele é essencialmente bom. A gente vê isso nas pessoas. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa. E eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu sou uma pessoa boa, eu sou trabalhador, eu faço as minhas coisas, eu cuido da minha casa, da minha família. Eu sou uma boa pessoa. Muita gente vai falar isso. A questão é que, quando nós começamos a perceber que o coração do ser humano, o coração do homem, diz a palavra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e vai dizer que do interior do coração dos homens procedem os maus desígnios. Sabe que quando nós começamos a ver, a conhecer mais, a gente fala assim, eu admiro tanto uma pessoa, convive com essa pessoa um mês, você vai ver todos os defeitos que essa pessoa tem. Todos os defeitos. Me lembro de uma vez quando era adolescente, né, uma família, vamos passar um fim de semana na casa de praia. Eu, que bênção, porque a gente não precisa ter casa de praia não, gente. É só ser amigo de quem tem. Né? É uma bênção isso e tal. E aí fomos para a casa de praia. E aquela família é uma família muito querida e tal, não sei o quê. Tinha um menino da minha idade. Eu falei, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Chegamos lá, gente, que cena. Porque aí a gente começa a conhecer as pessoas, o pau quebrando. Os relacionamentos estranhos, porque aí aquela cortina, né, a máscara, né, cai. Quando a gente chega em casa, parece que a gente tira a máscara. É o demônio da porta, né? Dizem que tem um demônio da porta. Você passa pelo demônio da porta, pronto, ali acabou. E aí a gente é quem é. Então, assim, a quem nós achamos? Quando nós idolatramos uma pessoa, um ser humano, é porque nós não conhecemos ainda. Basta conviver com essa pessoa um tempo que você vai ver que ela tem defeitos, todos nós temos. E é complicado isso. Então, assim, do interior do coração dos homens procedem os maus desígnios. Quantas guerras, gente, nós estamos até agora nesse momento? Temos hoje conflitos ativos no mundo, mais o dobro do que tínhamos há 10 anos atrás. Como é que nós podemos dizer que a humanidade melhorou, a humanidade evoluiu? Na época da pandemia, toda a gente dizia, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, essa era a mensagem. E de repente, acaba ali o momento da pandemia, pum, guerra, e isso e aquilo, e as pessoas com menos paciência do que tinham antes. Do coração do ser humano não sai coisa boa não, gente. Nós podemos até, no lampejo da graça, sermos bondosos. A Bíblia diz assim, olha, qual pai que se um filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou qual pai que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então, se vocês são até capazes de fazer alguma coisa boa, quanto mais o vosso Pai Celestial. É porque não dá para comparar. Então, quando a gente acha que é bonzinho, imagina o que Deus é. E basta olharmos
para dentro do nosso coração. O problema é que nós não está apenas naquilo que nós fazemos. Essa que é a questão. A questão está naquilo que nós somos. Porque eu posso até fazer alguma coisa, eu não sei você, mas eu estou cada vez que a gente vai ficando mais velho, né, com menos paciência para fazer alguma coisa que eu não gosto. Mas quantos aqui já fizeram ou fazem coisas que não gostam, mas têm que fazer? Alguém mais além de mim? Pronto, então bom. Sabe aquela cena? Levantar segunda-feira cedo para trabalhar, com sono, eu não quero, mas eu preciso e eu vou. Mas sabe quando você tem que receber alguém por cortesia, ou ir à casa de alguém por cortesia, ou fazer uma... É complicado. Sabe quando nós começamos a olhar isso? Não está no que nós fazemos, porque nós até podemos fazer uma coisa boa, mas no coração não estava tão boa assim. No coração não estava tão boa assim. É o que nós somos. Ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, controlar a língua, evitar a pornografia, são coisas que nós podemos fazer, mas nós não temos forças talvez para vencer isso tudo. E aí precisamos de Deus, porque nós falhamos miseravelmente, porque somos pecadores. Gente, Russell Shedd dizia que o Evangelho não veio apenas melhorar as pessoas. O Evangelho veio para ressuscitar mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente estávamos mortos. Mas Ele veio trazer vida. Jesus não veio dar uma melhoradinha na sua vida. Agora eu sou um pouquinho melhor do que eu era, porque agora eu falava tanta asneira, agora eu falo menos. Eu fazia tanta asneira, agora eu faço menos. Como se fosse uma melhoradinha. Não. Deus transforma, nós éramos mortos, Ele nos deu vida, somos novas pessoas, novas vidas em Cristo. Sem Cristo nós estamos espiritualmente mortos. E talvez a gente esteja aqui hoje cansado de falhar. Já viu quando a gente faz um propósito e fala assim, vou conseguir fazer isso? Não consegue. Vou evitar isso? Não consegue. E falhamos, e falhamos, e falhamos, e a gente fica cansado, e a religião aponta, humilha, joga para baixo, tira tudo. E aí vem o Senhor Jesus, com a graça, nos pega no colo, com carinho, porque Ele sabe que não vamos conseguir, e Ele leva-nos no colo. Sabe aquela... antigamente, né, tinha muitos os folhetos de evangelismo, e tinha um muito clássico chamado As Pegadas na Areia. Alguém já leu isso aí? Entrega a idade aí, deixa eu ver. Peraí. As pegadas na areia. E o que acontecia? As pegadas na areia. Fala aí, revela aí, irmão. Revela aí, né? Davi escreveu. As pegadas na areia dizia que uma pessoa estava extremamente decepcionada com Deus, porque ele estava a caminhar na areia, na praia, junto com Jesus. E ele sempre olhava para baixo e viam 4 pegadas, não é? 4 marcas, que era de Jesus e dele. E nos momentos onde a onda veio e ele caiu e feriu-se, estava muito mal, olhava para baixo e só viam 2 pegadas. Ele estava vendo, na hora que eu mais precisava, Jesus abandonou-me, eu estava sozinho. E quando ele chega na presença de Deus e diz, eu estava sozinho. Não, filho, é que naquele momento eu estava a carregar-te no colo. Estava a carregar nos braços. Por isso que eram só 2 pegadas. Não eram as tuas, eram as minhas. Enquanto nós achamos que são as nossas pegadas, é na nossa força, é no nosso braço, é com a nossa inteligência, é com o nosso dinheiro, é com tudo. Aí, enquanto fizermos isso, não aceitamos ainda a graça de Deus. A graça de Deus, ela muda, ela transforma totalmente. Segundo lugar, a graça alcançou-nos porque Deus nos amou primeiro. Olha só o texto bíblico. Mas Deus, vamos ler juntos esse aqui? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com
pela graça sois salvos. É engraçado aqui, que versículo lindo. Versículos, né? Que texto lindo. Mas o que mais me marca aqui é a primeira coisa, mais Deus. Mais Deus. Nós estávamos condenados, mas Deus. Nós estávamos perdidos, mas Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus. Nós não conseguiríamos encontrar, mais Deus. O Evangelho, gente, não é uma cultura de religiosidade. A religião vai dizer assim: procura e faz coisas para Deus. Enquanto o Evangelho diz: Deus, Ele vem até a tua vida. Ele vem até o teu coração. Ele vem até ti. A segunda coisa é que a ovelha perdida, gente, estava lá, na parábola do filho da ovelha perdida, né, obviamente. A ovelha estava lá, e o que aconteceu com o pastor? Ele esperou a ovelha voltar? Não, ele guardou as 99 e foi atrás, ele resgatou a ovelha. É isso que Jesus faz. Vem até nós. O filho pródigo, não é? O menino lá que saiu, abandonou o pai, foi viver a vida, quando ele volta, aquele texto é lindo, porque ele ensaia um discurso. Quando eu chegar na presença do Pai, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus diaristas de trabalho, e eu quero ser um empregado. Ele ensaiou o discurso. Ele ensaiou o discurso que ia dizer para Deus no meio dos porcos, a comer comida de porco. E aí ele ensaia o discurso e volta, e quando ele chega e o pai vem até ele, e ele começa: Pai, pequei, o pai, pum, abraça, não deixa nem ele acabar o discurso, e abraça o filho, e chora, e põe o anel no dedo, e dá banho, cuida dele, põe roupa nova, e diz: esse aqui é meu filho, estava perdido, mas foi achado. Sabe os discursos que a gente quer fazer para Deus? Valem zero. Sabe aquelas orações bonitas que a gente faz às vezes em público, como os fariseus faziam, né? Quem sou eu, Pai? Aquele fariseu e o publicano, né? Obrigado porque eu não sou como este pecador que está ao meu lado. E aí diz Jesus: este não desceu justificado, mas aquele disse: eu não sou digno nem de levantar minha cabeça aqui. Esse desceu justificado. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição? Às vezes nós somos tão religiosos que nos tornamos arrogantes. Arrogantes. E tem gente que olha para a gente e fala assim: é para viver o Evangelho assim? Isso é de Deus? Quero não. Quero não. Quero não. A palavra de Deus, ela nos exorta a ter um relacionamento com Deus, não por medo, mas por amor. E a cruz de Cristo é a maior prova do amor que Ele tem por nós. Amém? Por fim, terceiro, a graça alcançou-nos para nos transformar. Diz o texto, versículo 10, vamos lá? Pois somos feitura dele, criados... Olha que coisa linda, gente. A graça não é apenas o perdão, a graça é a transformação. Ele transforma quem nós somos, Ele transforma o nosso ser. Muitos querem apenas um Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele é o seu Senhor e Salvador, ou é só o Salvador? Porque quando Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida. E no grego existiam pelo menos duas palavras mais comuns para Senhor, que é o Kyrios ou Kurios, já ouvimos talvez alguma palavra assim, que é esse Senhor, o Senhor que é o dono, mas que cuida, que zela, que protege. Mas existia uma outra palavra em grego chamada despotê, que dá origem à nossa palavra déspota, que também é Senhor, mas é um déspota, que não está interessado na tua vida, na tua proteção, no teu bem-estar, na tua saúde, ele só quer para ele. Jesus não é um déspota, Jesus é um Kyrios, Jesus é o Senhor. Ele cuida, Ele preserva, Ele provê. Há uma frase do pastor Luiz Saião que diz assim: a verdadeira fé nunca produz uma vida perfeita, mas ela sempre produz uma vida transformada.
Nós não somos perfeitos. Longe de nós acharmos que somos perfeitos. Mas se não formos transformados, é porque ainda não temos o Espírito de Deus a habitar em nós. Então, como é que é a tua vida? Está transformada? Jesus tem transformado o teu coração, tem mudado. Sabe aquela coisa? Aquele que fazia isso já não faz mais. Por que não faz? Porque não é. Jesus não transforma só aquilo que nós fazemos. Ele não muda apenas o que nós fazemos. Ele muda quem nós somos. Por isso que ele vai dizer que agora nós somos o que? Novas criaturas. Gálatas 2, 20 vai dizer o quê? Vivo agora não mais eu, essa não está no texto não, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé pelo Filho de Deus. A vida que eu vivo tem que ser transformada, tem que ser nova. As pessoas que convivem comigo precisam perceber que alguma coisa foi transformada, que alguma coisa mudou, e não é porque eu mudei, porque eu quis de fora para dentro, mas de dentro para fora o Senhor muda. O nosso desejo agora não é nosso, mas é dele. Quando há graça na nossa vida, há evidências. Nós não podemos julgar o coração de ninguém, mas pelos frutos nós conhecemos, é evidenciado quem é filho de Deus. O orgulho começa a morrer. Então uma pessoa que é orgulhosa começa a morrer, o perdão começa a nascer, a santidade começa a crescer, o amor pelos outros começa a ser evidenciado e a aparecer. A graça de Cristo alcançou-nos. E a pergunta é, como é que está o teu casamento agora? Se a graça de Cristo alcançou o teu coração, filho, talvez não haja desculpas, mas tem que haver perdão. Talvez o que foi tirado nunca mais será posto. Não há como, mas o perdão precisa existir, porque a graça de Cristo nos alcançou. Se a graça de Cristo nos alcançou, como é que está a nossa forma de falar? Como é que nós temos nos referido às pessoas? Como é que está o nosso vocabulário? Eu não preciso montar uma comissão da igreja para ver como é que as pessoas estão a falar. Não. É o Espírito Santo que vai testificar com o teu espírito, com o meu espírito, que somos filhos de Deus. Então, quando nós falávamos de uma forma muito... O Senhor vai transformando o nosso coração, e agora a nossa fala é outra, porque o meu coração foi transformado. Eu sou muito impulsivo. Já não é tanto, porque o Espírito de Deus está a transformar o coração. Como é que está o nosso relacionamento com os irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa luta contra o nosso pecado oculto? Sim, pecado oculto, porque todos nós ocultamos algumas coisas. Eu lembro muito daquela história do apartamento, né, que uma pessoa foi alugar um apartamento e ela falava, olha, esse apartamento está muito barato e eu quero alugar o apartamento. Chega lá e o dono mostra, era um T3 maravilhoso. Gente, um T3 maravilhoso, em Matozinhos. Olha aí, a Carla está até com o olho. 150 euros a renda. A pessoa, opa, é agora? Vou alugar é agora, arrendar é agora, por esse valor. E o dono mostra lá tudo, está tudo certo, bonitinho. Mas tem um quartinho, olha, esse quarto aqui, essa arrumação. Não, essa aqui não tem chave, não pode entrar aqui. O apartamento pode usar tudo, mas esse quarto não dá. E a pessoa, tudo bem, 150 euros, um T3, esse quartinho, não vai fazer diferença, eu quero, e fecha o contrato. E aí, passa um dia, ele feliz da vida, liga para toda a gente, conta a vitória, todo orgulhoso, fechei um negócio aqui, estou a viver aqui agora num sítio maravilhoso, pago pouco, e começou. Segundo dia, ele levanta, um cheiro meio estranho, não sabe de onde está vindo, mas tudo bem, abre as janelas, aonde está muito bem, frente para a praia, olha que coisa linda, né, e tal. Terceiro dia ele já levanta, já enjoado, com náusea, um cheiro meio a podre, ele não consegue saber. Quarto dia ele já não consegue nem ficar dentro de casa, um cheiro horroroso de podridão, e ele percebe que o cheiro vem daquele quartinho, e ele não consegue ver o que era, ele mete o pé na porta, e quando ele mete o pé na porta e abre, estava lá um gato morto, podre.
Qual é o nosso gato morto? Porque às vezes nós falamos para o Senhor assim: Senhor, a casa é tua, pode entrar. Eu sou um T3, pode vir. Mas nesse quartinho aqui, Senhor, não dá não. Só que Jesus Cristo, quando vem, Ele vem para habitar em todos os cômodos do nosso coração. Então, se há algum cômodo, algum quartinho que está trancado, que ainda não abriste para o Senhor Jesus, é hoje o tempo de dizer: Senhor, entra aqui e faz a diferença. Limpa, transforma, purifica. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento. A graça não é uma licença, meus irmãos, para continuarmos iguais. A graça é o poder de Deus para vivermos de uma forma diferente. A graça é o poder de Deus para nos dar novidade de vida. Cristo já pagou na cruz a dívida que nós não podíamos pagar. Quando éramos indignos, quando éramos religiosos, quando éramos imerecedores, ou seja, não merecedores, quando estávamos perdidos. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Hoje é o tempo de nós não apenas entendermos, percebermos o conceito da graça, mas de aceitarmos a graça na nossa vida. Deixa a graça de Deus humilhar o teu orgulho hoje. Percebe que nós não somos todo-poderosos, nós somos impotentes, mas nós temos um Deus que tem a poderosa mão para nos resgatar e salvar. Pai, obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está hoje neste lugar, por aqueles que ouvirão esta palavra. Meu Deus, obrigado porque não é pelo nosso mérito, porque jamais conseguiríamos, mas é porque Jesus Cristo nos deu a vida. Estávamos mortos em nossos delitos e o Senhor nos vivificou, nos deu vida. Nós não somos perfeitos, Pai, mas somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Olha para o nosso coração agora, Senhor. Olha para o nosso coração, meu Deus. E se houver algum quarto fechado, com podridão, que talvez tenhamos vergonha, hoje é o tempo de abrirmos e dizer: Jesus, limpa tudo, purifica todo o meu coração, todo o meu ser. Enquanto estamos com os olhos fechados em oração, eu não sei se há alguém hoje que precisa entregar a sua vida a Jesus, ou alguém que já entregou a vida a Jesus, mas hoje precisa dizer: Senhor, eu não quero mais ser apenas um religioso, eu quero ser transformado pela graça. A minha identidade agora é Cristo, eu preciso viver isso. Senhor, eu preciso viver uma vida mais próxima do Senhor, e sei que não é pela minha força, mas é pelo poder do Teu Espírito. Então fica em pé no teu lugar nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela minha vida também. Fica em pé no seu lugar e diz com essa atitude: Senhor, aqui estou eu, aqui eu estou. Vamos ficar em pé nesse momento e dizer isso: Senhor, aqui estou perante o Senhor, aqui estou a reconhecer a minha debilidade, a minha fragilidade, a confessar os meus pecados ao Senhor. Meu Deus, não vem apenas transformar o que fazemos, mas quem nós somos, porque a partir da transformação do nosso ser, as nossas ações, palavras, pensamentos também serão transformados. Pai, olha para o nosso coração
Tem misericórdia de nós, Pai. Traz salvação hoje, Senhor. Traz restauração. Traz de volta a alegria da salvação, Pai. Como Davi mesmo orou. Nós oramos, Pai, agradecidos no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Fiquemos todos em pé e vamos louvar ao Senhor com esta última canção. E enquanto louvamos, enquanto cantamos, tenha em mente que a graça de Deus nos alcançou. Louvado seja o teu nome, Pai. O jugo do meu pecado é tão mais forte. O meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o vão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, e hoje eu canto o que Ele fez por mim. Traz a ordem no meio do caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto, enfim. E hoje eu canto o que Ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno,
nos levou, deu-me a sua vida, estou liberto enfim. Oh, e hoje eu canto o que Ele fez por mim. Oh, 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 Amém. Há uma coisa que eu acho muito importante, que é honrar também as pessoas. Eu queria agradecer ao Eric, ao Caleb, por poderem estar connosco. É muito bom nós podemos ter aqui o Davi e o Reinaldo, já são da casa, mas depois temos também às vezes pessoas que nos vêm ajudar também no louvor. Há espaço, está bem, gente? Há espaço para tocar instrumento, há espaço para cantar, há espaço para louvar o nome do nosso Deus. Então, se tu tens esse desejo no teu coração, podes falar comigo e gostava muito que fizesses parte, está bem? É preciso pessoas e há espaço. Então, tem as duas coisas, está bem? João. Tem a fome e tem a vontade de comer, né? Juntou. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Pai, leva-nos, ó Deus, para uma semana abençoada e que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nesta terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos na paz. Amém, amém.